A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, isto é a vida daqueles que, crendo, experimentam a graça, o amor de Deus. O Espírito que está conosco por toda a eternidade, que nos deu a vida eterna e que traz a realidade do reino. Nós temos no Evangelho de Mateus o ensinamento sobre resistir ao mundo e ao espírito do mundo. Nas tentações de Jesus, no capítulo 4, temos no versículo 9, 8, 9, 10, assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja que o culto a Satanás, se curvar a Satanás, está relacionado ao mundo e à glória do mundo. Vamos ver que quando o Espírito Santo registra as palavras de Satanás, é para que nós conheçamos a natureza das tentações e a natureza humana. Nós precisamos reconhecer que quem mostra os reinos do mundo e a glória deles é o diabo, não é Jesus. Pelo contrário, o Espírito Santo nos ensina que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há. Primeira carta de João. Não devemos amar o mundo. Se alguém amar o mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas o que é o mundo? Ele diz que o mundo com seus reinos, o mundo com a sua glória. Logo, os reinos e a glória do mundo falam de todas as riquezas do mundo e todos os poderes do mundo. Portanto, nisto está envolvido todos os poderes governantes do mundo e toda a economia do mundo. Nós podemos ser fascinados pela vista. Este é um princípio desde o jardim do Éden. Nós somos sempre levados a andar por vista e ficarmos maravilhados com coisas que o homem faz, com coisas que há no poder humano. Veja bem que mostrou-lhe, portanto, o adversário e a nossa natureza carnal sempre é tentada a olhar as coisas de maneira exterior. Por isso também está escrito em Coríntios que nós devemos atentar para as coisas que não se veem. Só a maneira de você vencer as coisas que se veem, senão você vai ficar embriagado com as coisas dos reinos do mundo e a glória deles. Há uma glória no mundo. E as pessoas são elevadas, as pessoas são obedecidas, as pessoas são coroadas. E diz o versículo 9 que ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você pode pensar que nem saber que adora Satanás, que adora o diabo. E quando você adora o diabo e se curva diante dele? Quando você rouba para enriquecer ou se enriquece de maneira desonesta, você está se curvando diante dele, porque ele é ladrão.
Ele rouba, é a natureza dele, e essa é a natureza humana que rouba. Você pode se curvar quando mente. Você está se curvando a Satanás, a natureza maligna, e obedecendo aos desígnios maus do seu coração, quando você mente para levar vantagem, para esconder algo. A nossa vida aqui na Terra deve ser uma vida transparente, em que não há necessidade de nós escondermos nada. E tudo que falarmos e fizermos deve ser justo e verdadeiro. Outra questão, a primeira é que podemos mentir por causa das coisas do mundo. Podemos ser desonestos para ganharmos dinheiro, para negociarmos. Podemos ser desonestos em nossos negócios. Os reinos do mundo é por meio da mentira e do roubo. Se nós analisarmos bem, veja como há corrupção no meio político. Há corrupção nos poderes do mundo. Quando o homem fala, a corrupção sai na sua própria palavra, pois não fala a verdade. Quando você se curva diante de um homem e defende um homem, você está se curvando diante do diabo. Porque nós só devemos nos curvar diante de Deus. E devemos somente adorar a Deus. E esta resposta de Jesus é definitiva. Jesus diz no versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Portanto, precisamos examinar bem o nosso coração e a nossa vida para percebermos se não estamos nos curvando diante dos reinos do mundo, seja da riqueza, seja o poder humano, o governo humano. Daniel teve essa dificuldade quando esteve na Babilônia. Houve um decreto para que todos se curvassem diante de uma estátua de ouro. A estátua nada mais representa do que o ser humano. Ninguém pode fazer uma estátua de Deus, porque Deus é espírito e não pode ser visto com o olho humano. Então Jesus diz que somente o Senhor seu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Portanto, prestar culto é se curvar diante de algo. E o que é se curvar? É estar de acordo. É ser cúmplice. Nós devemos estar livres do espírito do mundo. Está em 1 Coríntios. Lá está escrito assim, mais precisamente em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí o versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Portanto, há um poder espiritual no mundo. Por trás de cada decisão humana, há um poder. Há um poder nas decisões do homem. E deve haver um poder em nossas decisões e em nossas palavras, naquilo diante do que nós nos curvamos, daquilo que nós recebemos. Aqui diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. Estamos fora do mundo. A igreja é chamada para sair do mundo. A palavra igreja significa saído para fora de. Então você vem
para o Espírito de Deus e recebe o Espírito de Deus. E vence essa tentação de se curvar diante dos poderes do mundo. Eles são atrativos. Essa é a primeira coisa. É atrativo para os olhos. Por isso, Satanás mostra. Então, quem está te mostrando isto é o diabo. Não pense que você é atraído somente pela cobiça da sua carne. Há também forças espirituais malignas, como está escrito em Efésios. Poderes espirituais, potestades, espíritos que dominam o mundo em trevas, as pessoas que estão em trevas, na ignorância, agem influenciadas por esses espíritos malignos. Portanto, devemos nos examinar diante de que nós estamos nos curvando. Precisamos viver na terra de maneira honesta, verdadeira e sincera. Mostrando a fraqueza humana diante desta situação, nós vamos ler para meditarmos no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, quando João termina de ter a revelação de Jesus Cristo por meio do anjo, diz assim: E eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me diz: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Portanto, todos nós somos tentados, assim como João foi, a nos curvarmos diante daqueles que nos trazem mensagens. O anjo trouxe a mensagem de Jesus Cristo e João queria se curvar diante dele. Você se curva somente diante de Deus. Isso significa sujeição. Devemos sujeitar ao Espírito. Recebemos o Espírito de Deus. Preste atenção. Diante de quem você está sujeito? Você se sujeita a um homem? E você se curva diante do homem? Se ele não pode se curvar diante de um anjo, não se curve diante de um homem. Não cometa esse gesto de idolatria. Você estará em situação de muita dificuldade espiritual. Devemos adorar a Deus. Isto confronta o poder maligno. E nós só vencemos esses poderes por meio da fé em Jesus Cristo, recebendo o Espírito que provém de Deus. E nós que recebemos o Espírito que provém de Deus, não devemos e sabemos por meio dele o significado deste Espírito que há no mundo, seu poder, a sua ira. Há muita ira e violência neste espírito mundano. Vamos sair, pois somos a igreja, povo de Deus, vivendo debaixo da autoridade de Deus. Fuja do que o adversário te mostra através da sua carne, dos seus desejos, dos nossos desejos naturais e carnais, de coisas que são muito atrativas aos olhos e muito admiradas diante dos homens, mas detestáveis diante de Deus. Não haverá bênção sobre isto, não haverá alegria sobre isto, não haverá prazer sobre isto. Curve-se diante de Deus, ouça a palavra de Jesus, adore a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Deus é Espírito, você não o verá com os olhos naturais, mas você o verá com o coração puro. Que todos os irmãos e irmãs cheguem à pureza do coração para verem a Deus e assim adorá-lo em espírito e em verdade. Não se curvar diante do espírito do mundo. Bendito que vem no nome do Senhor, que todos fiquem na paz, estejamos sempre meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, refletindo nos sinais espirituais, nos sinais que há em nossos dias. Amém.